Emanuel, bonjour aqui de Paris para você. Olha só, esse jogo de xadrez num tabuleiro chamado Mapa Mundi endurece cada vez mais, ainda mais com uma pecinha chamada Donald Trump no meio de toda essa confusão. Queria falar com você sobre BRICS. Como é que fica, então, nesse contexto, a relação entre China e Índia dentro do bloco? Serão concorrentes ou parceiros comerciais? Sônia, bonjour, ça va? Antes de tudo, falar sobre o Donald Trump é interessante o seguinte, as pessoas elas têm algumas impressões de que o presidente americano está fazendo mal pelo mundo. Ele está defendendo o interesse do país dele. A gente criou, na nossa mente, a percepção de que o presidente americano tem que governar para o mundo por conta de uma visão idílica criada por Hollywood, no qual o presidente americano, como líder do mundo livre, atuaria pensando no que é o melhor para todas as pessoas do Ocidente e depois para todas as pessoas do mundo. Isso não é verdade, porque ele não é eleito no Brasil, ele não é eleito na França, ele não é eleito em nenhum outro país que não pelos eleitores dos Estados Unidos da América. Então, o presidente americano fará o que é melhor para o país dele. Existe uma diferença que os outros presidentes americanos disfarçavam isso com uma conversa macia, mas que ninguém se engane, por mais que as pessoas tenham gostado do Obama, que ele fosse popular a nível global, na hora do vamos ver, ele não defendia os interesses do planeta, ele defendia exclusivamente os interesses dos Estados Unidos da América. Ponto final. A respeito dos BRICS, a gente precisa entender o seguinte, segundo todas as projeções, Índia, China e Estados Unidos estarão praticamente empatados como as 3 maiores economias do mundo entre 2045 e 2050 e serão grandes adversários nos setores de tecnologia avançada, de indústrias e de serviços mais avançados também, serviços mais complexos. Isto significa, naturalmente, que a gente não pode imaginar que uma aliança entre China e Índia ou entre Índia e Estados Unidos vai ser uma aliança efetivamente que vai durar por décadas e de longo prazo. Não vai ser, como se dizia antigamente sobre Brasil e Argentina, que deveria ser um projeto carnal. Jamais vai acontecer isso, porque são concorrentes. Hoje mesmo nós temos a seguinte situação. Quando houve a briga tarifária inicial entre a China e os Estados Unidos, a Índia apoiou os Estados Unidos na guerra tarifária. Porque o sonho econômico atual da Índia é substituir a China como fornecedor de produtos industrializados baratos e de médio preço no mercado americano, porque eles sabem que foi isso que permitiu à China acumular os capitais que a China brilhantemente soube aplicar no desenvolvimento das suas próprias empresas, da sua própria tecnologia e da sua expansão militar, a ponto de que hoje a China consegue crescer pelas suas próprias pernas. Obviamente, se ela perder as exportações dos Estados Unidos, diminui o ritmo do crescimento, mas isso não destruiria a economia chinesa. Então, o sonho da Índia hoje é fazer a mesma coisa que a China fez. Então, naturalmente, eles são adversários geopolíticos. E hoje nós sabemos que, nos próximos anos, a maior parte, o grande puxo do crescimento global não vai vir da China, vai vir da Índia, que vai experimentar o mesmo tipo de boom que a China teve nos anos 80 e 90, passando a ser a principal importadora de commodities. Então, dificilmente China e Índia vão ter alianças de longo prazo, podem se aliar pontualmente. Para a Índia foi muito conveniente a questão dos BRICS, especialmente quando a Índia ainda estava muito mais pobre do que hoje. Hoje a Índia já tem um PIB superior a 4 trilhões de dólares. Na época do BRICS ela tinha um PIB de menos de 1 trilhão. Então era muito conveniente para a Índia buscar apoio em fóruns internacionais. Mas à medida em que a Índia se tornar uma economia mais relevante, é natural que a Índia e a China tenham cada vez mais brigas geopolíticas no cenário internacional por conta da disputa por mercados, matérias-primas e na corrida tecnológica. Nós estamos recebendo hoje aqui, como toda terça-feira, o nosso colunista Emanuel Pessoa, que é professor de Direito do Trabalho, na verdade é advogado, especializado em Direito Empresarial, é um professor de várias questões aí da área do direito. Quero te perguntar o seguinte, quais são os setores mais impactados aqui no Brasil com esse tarifaço até agora? E o governo está demorando para socorrer esses exportadores? Olha, ontem o governo disse que ia adiou mais uma vez o anúncio do pacote antitarifaço. O governo promete o pacote, mas não consegue entregar.
Então ele fica simplesmente fazendo anúncios políticos. E vai ser bem difícil entregar esse pacote por alguns motivos muito simples. Primeiro, não tem dinheiro, não tem caixa. O governo brasileiro não tem caixa, é um governo que todo ano incorre em déficit. Segundo, para você abrir mão de receitas ou fazer gastos, você precisa indicar as compensações ou novas receitas. Isso vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal. E lá vai o governo provavelmente ter que pedir ao Supremo Tribunal Federal alguma decisão judicial para colocar esses gastos aí do pacote antitarifaço fora das questões da lei de responsabilidade fiscal, para evitar que haja o cometimento de crime de responsabilidade. A gente sabe que, rigorosamente no Brasil, aquela condenação da Dilma por crime de responsabilidade do impeachment foi um ponto fora da curva, porque praticamente todas as presidências cometem falhas orçamentárias. Só que se o clima político no Brasil azedar ainda mais, especialmente se a oposição tiver a chance de eleger uma maioria esmagadora no Legislativo nas próximas eleições e o Lula conseguir a proeza de se reeleger nesse clima, você pode ter uma situação muito perigosa para ele politicamente da sua continuidade no próprio Congresso Nacional. Então, vai provavelmente pedir aí uma decisão judicial para anunciar o pacote. Sobre os setores mais afetados, naturalmente a exportação de carne ela é muito afetada, porque ela não entrou nas exceções da tarifa do Donald Trump, assim como vários outros alimentos, pequenos produtores. Então, o vendedor de peixe lá do Ceará, que não está conseguindo exportar para os Estados Unidos porque ficou caro demais. O pessoal que eu já citei aqui 2 vezes, do mel orgânico lá do Piauí, que também não consegue mais exportar para os Estados Unidos porque ficou caro demais. Então, os setores industriais, com exceção da Embraer, e daqueles relacionados à indústria de petróleo, eles são os que estão mais sofrendo, assim como a venda de comida. Então, esses setores são os mais prejudicados. E o grande problema é que boa parte dessas exportações que foram prejudicadas são de empresas médias e pequenas, o que significa que tem uma afetação muito grande no nível de emprego, que pode chegar a mais de 110 mil empregos perdidos nos próximos 12 a 24 meses. Emanuel, já que você está